Depois do ataque coordenado entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, que resultou na morte do Ayatollah Ali Khamenei, o Estreito de Hormuz foi fechado pela Guarda Revolucionária Iraniana. É por lá que passa 20% de toda a produção global de petróleo do mundo. O Irã anunciou que vai incendiar todos os navios que cruzarem o Golfo Pérsico em direção ao Oceano Índico. A declaração eleva o conflito a um novo patamar. A guerra no Oriente Médio se torna imediatamente um problema econômico. O preço do barril de petróleo deve disparar, impactando não só no aumento da gasolina, mas também de todos os produtos fretados ao redor do globo. Isso pode gerar inflação nas economias e trazer efeitos desastrosos a curto e médio prazo. O Brasil já pensa em alternativas para conseguir escapar de uma possível crise. E o Trump admitiu, pela primeira vez, que a operação militar no Irã pode durar mais do que se previa. Quarta-feira, 4 de março de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o Análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes no ICL e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje meu convidado é o professor, financista, escritor José Cobori. Cobori, é um prazer te receber. Seja bem-vindo pessoalmente. Prazer é todo meu, Gabi, revê-la e agora aqui no seu programa, satisfação imensa e um prazer poder compartilhar essa conversa com você. É uma satisfação te receber também. Você tem falado muito sobre essa questão do choque do petróleo, o gargalo de Hormuz. A gente vai, enfim, trazer um pouco esse contexto. Mas eu acho que a gente pode começar falando do Estreito de Hormuz, né? Que seria essa artéria que é a mais crítica do sistema energético mundial. Então, ela é responsável por cerca de 20% a 30% da passagem do petróleo e gás consumidos no mundo. Para quem está nos acompanhando, a gente teve o anúncio do fechamento pelo Irã e até a possibilidade, a ameaça de colocar fogo nos navios que tentarem passar por lá. O preço do barril de Brent disparou para casa de $80. Eu queria que você me ajudasse a traduzir isso para as pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, qual é o papel do Estreito de Hormuz? Qual é o caos econômico que começa a ser usado como, aliás, desde o começo, né, sendo usado como uma ferramenta política? Até onde isso pode chegar, né? Pode gerar uma crise inflacionária? Qual é o efeito que a gente pode ter e já está tendo nesse momento? Na realidade, o sistema financeiro e os mercados e o mercado de petróleo ele é muito conectado e muito intrincado, né? A própria financiarização da economia, patrocinada, né, pelo sistema imperialista estadunidense, que conectou o mundo todo, agora também se torna uma fragilidade diante de uma situação como esse conflito que está tendo, na realidade, um ataque, né, que os Estados Unidos e Israel fez a um país soberano como o Irã, e inclusive assassinando o seu líder, né? Um país como o Irã, que é uma potência militar regional, né? Depois do Estado de Israel, é a maior potência no Oriente Médio, mas infinitamente inferior à supremacia militar que tem Israel e Estados Unidos unidos, né? Então, uma das armas que o Estado do Irã tem a seu favor é exatamente o gargalo econômico que o petróleo pode causar na economia mundial. Então, o Irã vê isso como uma arma, né? O próprio bloqueio do Estreito de Hormuz, e no limite, né, de uma ameaça realmente existencial, começar a atacar as bases de produção e processamento de petróleo, que aí eu acho que seria o limite. Então, eu analisando como esse teatro da guerra começa a se desenrolar, eu acredito até que o grande problema para a economia mundial não é o Estreito de Hormuz. Eu acho que ali deveria estrategicamente até ser levado em consideração enquanto apenas o Estreito de Hormuz for o alvo, porque o Estreito de Hormuz é logística, é distribuição. Você não está mexendo ainda na capacidade de produzir e processar petróleo, né? Então eu não sei até que ponto a estratégia dessa aliança entre Estados Unidos e Israel é inteligente de tentar realmente, no limite, impor uma supremacia militar e desbloquear o estreito. Porque aí você daria o próximo passo para
o Estado agora, no aparelho estatal descentralizado, após o assassinato do Khamenei, né, da liderança suprema do Irã, aí o único passo deles seria começar realmente a atacar as bases de processamento e produção de petróleo. E aí é um problema muito maior para a economia mundial. Até o Catar interrompeu na segunda a produção de gás natural depois de ataques iranianos nas instalações do Catar, né? E o Catar corresponde a cerca de 20%, na verdade, da oferta mundial do GNL. É um fornecedor Sim. crucial para a Europa, para a Ásia. Então, isso pode ter consequências. Acho que a gente está começando só a ver essa movimentação, né? Falando especificamente do GNL nesse caso. Eu acho que foi um grande erro, né, do Estado Unidos. Israel não, porque Israel tem um componente ali também de uma coisa meio megalomaníaca, messiânica, de criar realmente o que eles chamam da Grande Israel, né, que dominar ali do Nilo ao Eufrates. Os políticos israelenses, até quem faz oposição ao Netanyahu, já colocou isso como um objetivo, né? Então Israel tem esse objetivo de ser a hegemonia no Oriente Médio. Me parece muito errada e, desculpe a palavra, até idiota, a decisão dos Estados Unidos ter entrado nisso. Porque a gente já vê sinais do próprio Estados Unidos, obviamente com mentiras, né? De tentar achar uma saída honrosa para ele recuar naquilo que ele fez. Porque isso se mostrou uma estratégia que vai prejudicar em muito os Estados Unidos, mas como eu já previa lá atrás, né? Seria um passo que ele daria, depois de tentar uma guerra econômica, a guerra tarifária, já perdeu na guerra industrial. Lhe sobrou utilizar apenas aquilo em que ele ainda é realmente a maior potência do mundo, que é a maior potência militar, né? O único país capaz de projetar força no resto do mundo. E isso seria a última arma dele, né? A gente brinca, nenhum império cai sem atirar. Então ele deu esse tiro agora, mas um tiro, do ponto de vista estratégico, extremamente equivocado. Tentando atrasar o declínio, né? Seria tentando atrasar. uma ferramenta. Digamos assim, a medida, a ação de desespero, né? Eu perdi, não tenho mais o que fazer. Seria o último lance, né? Mas eu acho que ele pode até tentar adiar um pouquinho, mas depois esse declínio vai se acelerar. Até porque, ainda sendo uma ferramenta de poder importante dos Estados Unidos, mas é finita também, né, Cobori? Então, até falaram, quando o Trump se pronuncia falando de 4 a 5 semanas, ele fala, ou até mais. Mas até ele tá meio que alinhado com os analistas, dizendo, olha, acho que os Estados Unidos não conseguem mais do que esse tempo atacar o Irã. E talvez não esteja, num primeiro momento, não tivesse ideia da consequência que isso poderia ter, né? Ou até subestimou o Irã, o poder de resposta do Irã a esses ataques, né? Quando eu falo assim, sob o ponto de vista estratégico, talvez, assim, existe muita teoria por trás do porquê os Estados Unidos teriam entrado nisso, porque uma grande parte dos próprios especialistas e do próprio Pentágono orientava que não seria tão inteligente entrar num conflito em que você não consiga resolver de forma muito rápida. Então você vê que no primeiro dia o Donald Trump atacou e já foi na televisão dizer que aquilo seria muito rápido. Agora depois ele falou que pode levar de 4 a 5 semanas. E quando o Donald Trump começa a twittar, né, ou na rede dele, na Truth Social lá, dando muita justificativa, a gente costuma dizer isso. Quando que a pessoa está se justificando é porque realmente tem um problema, né? Então os analistas militares diziam que os Estados Unidos não teria capacidade, né, de uma cadeia de suprimentos para sustentar um esforço de guerra. E isso, na verdade, já era bastante claro, né? Porque quando os Estados Unidos abandonou a Europa e disse que ela tinha que cuidar do problema do conflito na Ucrânia, e aquilo já era um sinal que não só a Aliança Ocidental como os Estados Unidos não tinha capacidade de ficar alimentando a Ucrânia com equipamentos e munições, né? E agora entrar num conflito contra o Irã, tudo bem que eles têm uma superioridade tecnológica muito grande, mas é um conflito completamente diferente, né? E o Donald Trump parece que hoje, né, colocou nas redes sociais dele que justificando que eles têm munição, têm muito armamento, têm como sustentar. Para que você está se justificando se você tem, né? Então isso é um grande sinal que realmente não tem. E a guerra, essa guerra deflagrada contra o Irã, ela é muito assimétrica a favor do Irã. Essa simetria de poder tecnológico e militar que os Estados Unidos julga ser a sua vantagem, na realidade é a sua desvantagem, né? Porque matematicamente e economicamente é uma guerra muito assimétrica. Porque o sistema de defesa muito avançado tecnologicamente também é muito caro, né? Então, cada míssil daquele de interceptação de defesa aérea custa 4 milhões de dólares ou mais. E um drone de baixa qualidade tecnológica, mas que atinge o seu objetivo, custa 50 mil dólares, né? Então, e eles têm dezenas de milhares de drones que o Irã tem, tanto que o Irã fornece esses drones para a Rússia no conflito com a Ucrânia. Então, é uma guerra que
é assimétrica e o Irã está usando a estratégia correta, que é uma estratégia de saturação, né? Ele vai saturar os sistemas de defesa de Israel. E no quarto dia já está se mostrando, dando resultado, né? Porque o jornalismo independente que manda informações de Israel, que a mídia tradicional não manda, já demonstra que várias cidades, inclusive Tel Aviv, em Israel, está sendo atingida por mísseis iranianos. Então eles mandam esses drones de baixo custo de produção, satura o sistema de defesa e depois mandam realmente os mísseis hipersônicos. Só que o sistema é inteligente, mas ele não é capaz de identificar que aquele drone que está vindo com $50 mil e depois vai vir um míssil hipersônico que vai te atingir. Ele, na realidade, é uma estratégia que realmente é de saturação. Então isso está se mostrando muito vantajoso para o Irã. E os Estados Unidos não vai conseguir sustentar esse esforço de guerra durante muito tempo. Os analistas, não coincidentemente, o Donald Trump falou que ia durar 4 a 5 semanas. E antes até do conflito, os próprios analistas, que são inclusive ex-agentes da CIA, né, do Complexo Militar Industrial Americano, já diziam que os Estados Unidos não tinham estoque para mais de 4 semanas. Exatamente. Aí o Donald Trump vai lá e fala, vai durar 4 semanas. Aí agora estão falando que não tem. Aí ele vai de novo e fala assim, não, a gente tem. É aquilo que eu falo, como começa a justificar demais é porque você tem um problema. Né? O Trump demonstra suas fraquezas, né? E a estratégia de decapitação da liderança também se mostrou equivocada. Eles acharam que iam matar o Khamenei e aquilo ia gerar uma convulsão e uma revolução e uma derrubada do governo, né? E uma mudança de regime. Na verdade, gerou efeito contrário, né? Gerou efeito até porque uma república islâmica, né? Aquilo, e o Khamenei, até que se prove o contrário, me parece que aquilo foi inclusive deliberado da parte dele, né? Ele tinha 86 anos. Tem toda uma tradição do martírio, né, na cultura islâmica, na cultura xiita, e ele, na realidade, ali me pareceu deliberado ele estar ali. Ele falou, eu não vou me ausentar, não vou me esconder em bunker, não vou, né, como fez o Netanyahu. O Netanyahu nem estava quando deflagrou, né, em Israel. E ele seguiu a rotina diária dele, obviamente com a segurança da rotina, mas ele decidiu estar ali se realmente ele fosse assassinado, e na realidade virou um mártir, né? Que é essa cultura do martírio. Então, na verdade, isso está gerando uma união do povo iraniano, e não uma desunião e uma insurgência. Então, se mostrou também, e outra, descentralizou o aparelho estatal com a guarda revolucionária iraniana para tomar essas decisões de retaliação de forma assimétrica. Isso está se mostrando sob o teatro da guerra, né, do conflito militar, muito mais eficaz do que todo o poderio militar que Israel e os Estados Unidos têm. E, Cobori, quando a gente fala em relação ao petróleo, é um dos interesses dos Estados Unidos em relação ao Irã, como era e deixou muito claro quando sequestra Nicolás Maduro, um interesse do Donald Trump no petróleo da Venezuela. E não é só isso. Tem a questão da China também, né? O Irã vende 90% do seu petróleo para a China, a Rússia também está sob sanções dos Estados Unidos, então me parece que o Trump também tem uma intenção clara em relação ao Irã. Eu queria que você explicasse isso e se também é uma tentativa ali no desespero. A gente falou sobre a tentativa de atrasar o declínio do império, mas é uma tentativa também de salvar o sistema do petrodólar diante também desse avanço da multipolaridade? Com certeza esse é o objetivo. Então eu vou tentar explicar e depois dizer, porque eu acho que vai ter o efeito inverso no mercado financeiro, inclusive, né? Como eu já disse, assim, no início do ano 2000, os Estados Unidos já tinha eleito a China como o seu grande inimigo, né? O Bloco Soviético já tinha caído em 89, oficialmente em 91. Aí, passado uma década, eles notaram que o país que estava em ascensão econômica era a China. A China já tinha sinais que iria ultrapassar a economia americana e os Estados Unidos já tinham eleito a China como o grande inimigo. E aí, em 2001, o general Wesley Clark, que é o ex-comandante da OTAN, ele, até numa entrevista, ele confessando que ele foi chamado no Pentágono, o Pentágono mostrou os planos dos Estados Unidos, que era cercar a China na Ásia, né, do ponto de vista econômico, da cadeia de suprimentos, principalmente de petróleo. Então, eles tinham que derrubar 7 governos em 5 anos. Essa era o plano do Pentágono, né? E desses 7 governos, 3 eram na África Oriental, já na transição ali entre o Egito para o Oriente Médio. Os 7 governos tinham derrubado todos, né? Que era o Sudão, era a Líbia, o Sudão, a Somália, né? O Egito já era aliado, e passando por Oriente Médio, toda a faixa de Gaza ali que seria tomada pelo próprio Estado de Israel, o Líbano,
E você vê que meio que coincide um pouquinho com o plano de Israel, da Grande Israel, né? Que é do Nilo ao Eufrates. E a parte da Arábia Saudita, o Kuwait, o Omã, e o Bahrein. E a Síria. E o último seria o Irã, né? Que o Irã, na realidade, eles vêm minando desde 79, né? Com a Revolução Islâmica. Então, o último a cair foi a Síria, né? Que foi a queda do Bashar al-Assad com a ascensão daquele terrorista que foi da Al-Qaeda, foi do Estado Islâmico, mas deixou de ser terrorista quando virou aliado dos Estados Unidos, né? Quando derrubaram o Bashar al-Assad. E aí faltava o Irã, dentro desse plano que é desde o ano 2001, né? Então, os Estados Unidos têm esse plano há muito tempo. E isso era porque o Oriente Médio, do ponto de vista geopolítico, eles consideram como a Ásia Ocidental. Então, quando você pega todo o continente asiático, o Oriente Médio ali, eles chamam de Oriente Médio, que estaria uma transição do Oriente para o Ocidente, mas seria o bico ali dessa chamada Ásia Ocidental. E seria a forma de cercar a China. Então, já tinha o Japão, que é aliado no leste asiático, no sudeste asiático, todos os países são aliados dos Estados Unidos, né? A Filipinas é uma das maiores bases dos Estados Unidos no continente asiático. E ele precisaria cercar ali pelo chamada Ásia Ocidental ou Oriente Médio. E aí eles teria um bloqueio em volta da China. Porque qual que é a grande vantagem da China? A China é um grande país exportador. A grande vantagem da China é logística, né? Então ela precisa receber suprimentos, principalmente de energia, né? E precisa exportar todos os seus produtos, senão ela deixa de ser uma potência econômica. Então estrangular a China sob o ponto de vista logístico é uma das estratégias dos Estados Unidos para tentar minar essa ascensão da China. Então o Irã, ele não só é estratégico, porque é o que equilibra as forças ainda, apesar de ser o único contrário ao sistema, a Israel e ao sistema imperialista estadunidense, é uma grande potência na região, é o único que ainda equilibra as forças ali, e é uma passagem da rota terrestre da nova rota da seda, né? Então é extremamente estratégico que aquilo esteja sob o domínio americano, né? Ou sob o domínio de Israel. Então o grande interesse lá é exatamente esse, bloquear a China dominando a Ásia Ocidental. Só que me parece que isso vai ter um efeito contrário, né? Porque também, eu costumo brincar, a primeira viagem do Donald Trump nesse segundo mandato dele foi para a Arábia Saudita. Foi justamente para renovar o acordo do petrodólar, né? Para quem não sabe, o petrodólar foi o que os Estados Unidos criou depois dele abandonar o padrão ouro. Ele abandonou em 71, teve toda a crise do petróleo até 73, né? E aí eles derrubaram o monarca, o líder da Arábia Saudita, e aí quando entrou um monarca alinhado aos Estados Unidos, eles viajaram, o Nixon, né, viajou para lá e fez, até o professor Michael Woods, que ele falou que ele participou até dessa comissão, que é um economista que eu respeito muito, tem várias obras, e ele é notadamente um socialista, né, dentro do sistema americano. E ele relata, né, como teriam sido essas reuniões. Então foi uma forma de estabilizar o valor do dólar, porque agora, sem a conversibilidade em ouro, o mundo ficou instável, o dólar ficou instável, porque agora eu vou acreditar em quê, né? Só no governo americano. Então esse acordo petrodólar foi a Arábia Saudita, né? Eu compro todo o seu petróleo, só que você vai aceitar a vender, não só para mim, mas para todo mundo, só em dólar, né? E também a vantagem dos Estados Unidos aí com todos os dólares que você tem, você vai ter o que fazer, você compra os títulos do Tesouro americano, você recicla ele no mercado financeiro americano. Então desde então estabeleceu-se o sistema petrodólar, aí todo o Oriente Médio, liderado pela Arábia Saudita, que era a líder da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, passaram a vender petróleo só em dólar. E aí isso ajudou a dar estabilidade no dólar e a fortificar a hegemonia da moeda americana. Isso vem até agora. Por isso que o Donald Trump, primeira viagem agora, no segundo mandato, foi exatamente lá para renovar esse acordo, né? Então, atacar a Venezuela, porque estava... Parece assim, eles dão sempre o tiro pela culatra, né? Eles imporam sanções econômicas na Venezuela desde 2014, e isso obriga o país a buscar alternativas. Então, agora eu estou sancionado, vou vender o petróleo em yuan para a China. A mesma coisa na Rússia, né? Fizeram as sanções econômicas à Rússia e a Rússia está vendendo para a China. Então, na realidade, o tiro sai pela culatra, porque todo mundo para de usar o dólar, porque está sob sanção, e aí o dólar se enfraquece. Então, esse ataque à Venezuela foi para não só mudar regime, esse tipo de coisa, mas o interesse era o petróleo, tanto que ele falou, né? No dia da operação, ele falou, isso é sobre petróleo. Então, é obrigar, na realidade, no limite, a Venezuela a vender o seu petróleo em dólar, que é o que eles estão fazendo. Então, tomar ali o Irã colocar o equilíbrio 100% de força do Ocidente no Oriente Médio, né? Deixar de ter esse embate entre Irã e Israel, que é o interesse do Estado de Israel, renovar os acordos do petrodólar. Essa seria a estratégia, só que isso pode ter um efeito exatamente inverso, né? Porque o teatro da guerra está se mostrando sendo vantajoso, sendo assimétrico com vantagem do Irã.
Se o Irã, no limite, começar a atacar as instalações de produção e processamento de petróleo, isso vai gerar um desequilíbrio muito grande na economia mundial, e essa é a arma que o Irã tem, né? Pra você ter uma ideia, tem mais de 200 trilhões de dólares do que a gente chama de shadow bank, né? Na economia mundial. É um sistema bancário, digamos, paralelo, que é os fundos de pensão, os fundos de previdência, os grandes fundos de hedge. E esse pessoal tem muito dinheiro. E se eles começarem a fazer apostas na alta do preço do petróleo, eles vão desequilibrar o mercado todo. Isso vai gerar uma grande pressão inflacionária no resto do mundo, né? Eu prevejo lá na frente que os Estados Unidos teria até como tentar minimizar isso com política monetária do Fed. Só que se os Estados Unidos fizer isso, ele joga a Europa no abismo, né? Porque os títulos do mercado europeu, dos países europeus, já estão em liquidação, né? Então, se uma alta da taxa de juros pelo Banco Central americano vai gerar uma corrida muito grande de venda de títulos do Tesouro Europeu. E aí o mercado europeu não tem como o mesmo poder do mercado americano de se defender contra a inflação, né? Já estão prejudicados porque a guerra da Ucrânia, eles fizeram o favor os Estados Unidos, né, de sabotar o gasoduto lá, o Nord Stream 2, que fornecia energia barata para a Alemanha, né? Agora, com a guerra no Oriente Médio, vai ter uma crise energética no mercado europeu. Não à toa, me parece que essa aliança da Segunda Guerra Mundial está voltando, né? Que o Friedrich Merz, o Emmanuel Macron e o Keir Starmer do Reino Unido, né? França, Reino Unido e da Alemanha se uniram lá para apoiar os Estados Unidos nesse conflito. Porque eles sabem também que eles estão numa situação extremamente delicada. Eles eram contra os Estados Unidos ter feito isso, né? Por isso que eu falo, a estratégia dos Estados Unidos me pareceu muito equivocada. Mas já que os Estados Unidos está lá, e eu dependo tanto dos Estados Unidos, né? Sou um continente vassalo aos Estados Unidos, o mínimo que eu vou fazer agora é tentar demonstrar algum apoio para eu não entrar num abismo total, né? Então, eu acho que o que pode acontecer na economia mundial, infelizmente, né, é essa grande crise aí, que os Estados Unidos que vai ter ajudado a deflagrar, que vai, na realidade, acelerar novamente o seu declínio. Esses movimentos que a gente tem visto, tem movimentos clássicos, assim, que são aqueles de aversão ao risco, né? Então, no Ibovespa, aqui despencando mais de 3%, o dólar comercial aí saltou para casa dos R$5,26, né? R$5,26. E justamente eu vejo isso como esse argumento que você traz todas as vezes, falando sobre o uso da força militar americana como uma última arma para sustentar essa hegemonia, né? Do dólar, do sistema também petrodólar. Então, essa instabilidade financeira, a pressão sobre as moedas globais, elas servem para esse propósito também, de atrasar o declínio? Você vê dessa maneira? Qual é o preço que as economias podem pagar? Isso eu acho que a gente não tem a dimensão, né, do preço que as economias pagam por essa volatilidade toda que é gerada pelo conflito. Até uma corrida armamentista a gente tem visto. Você citou a França, né, Cobori? O Macron já anunciou que também vai entrar nesse investimento sobre a questão nuclear. Então, os países acabam se movimentando de alguma maneira porque tem visto esses movimentos no mundo, né? Porque, assim, uma guerra nuclear no limite é a extinção da humanidade. Então, é uma coisa que, na realidade, assim, é muito improvável que vá existir alguém com ignorância no nível de deflagrar uma guerra nuclear. Então, por isso a gente ainda vê guerras convencionais, né? Você vê a Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Se ela quisesse resolver a guerra, ela resolvia no dia seguinte, né? Era só jogar uma bomba atômica lá. Tudo bem de alcance limitado, mas ele sabe que isso corre o risco de deflagrar uma guerra nuclear. Então, não é feito. Então, as guerras hoje são convencionais. No limite, esse conflito no Irã também, né? Se quiser resolver isso com uma bomba nuclear, os Estados Unidos e Israel resolve, mas vai ser numa guerra convencional. E aí, na guerra convencional, eles vão perder, porque aí, eu diria assim, existe muito mais estratégia, inteligência militar numa guerra convencional do que na guerra nuclear, né? Na guerra nuclear, porque o Irã já tinha topado não avançar com o enriquecimento de urânio. Exatamente. Mesmo assim foi atacado. Exatamente. Mas aí você vê que o quanto é necessário você ter um armamento nuclear, né? Se você tivesse, não estaria sendo atacado, né? Então, tudo que os Estados Unidos faz, na realidade, é obrigar os países a ir atrás de um armamento nuclear, né? Porque quando você tem, na realidade, você tem um poder de dissuasão muito grande. Ninguém mexe com você, né? A Coreia do Norte, ninguém mexe com ela. É um país minúsculo, pobre, né? Mas tem um armamento nuclear, ninguém vai mexer com ele. O Irã, talvez, assim... E o Khamenei era até uma das lideranças que era contrário, né? Ao Irã ter um armamento nuclear. O que os Estados Unidos provocou com o assassinato dele é que o próximo passo do Irã
pelo menos sob o meu ponto de vista, se eu fosse iraniano, eu iria atrás de um armamento nuclear, assim como eu acho que o Brasil deveria ir atrás. Você passa a ser mais respeitado e a sua diplomacia passa a ser mais eficaz, né? Que a diplomacia, ela acaba quando você se demonstra fraqueza, né? E, infelizmente, no mundo militar, o poder de dissuasão maior é você ter um armamento nuclear. E aí isso desperta essa corrida nuclear justamente porque os países precisam ter armamentos nucleares. Então, aquele tratado de não proliferação de armas nucleares, na realidade, acabou esse acordo, né? Ao não renovar e os Estados Unidos continuar implementando guerras no mundo inteiro ou incentivando guerras no mundo inteiro, na realidade o que ele está fazendo é o inverso, né? É fazendo com que os países adotem uma corrida atrás de um armamento nuclear. Isso é péssimo para a humanidade, né? Então, na realidade, acho, assim, sob o meu ponto de vista, olhando a história, que a gente tem que torcer para que o Império Americano realmente acabe, mas acabe de uma forma... infelizmente, nenhum império cai sem atirar, né? Mas que acabe de uma forma, eles chegando, sinceramente, na conclusão de eu sou uma potência econômica. Eu não precisava ter problemas, né? O grande problema dos Estados Unidos é o capitalismo, é o individualismo de que eles querem dominar o mundo sem a hegemonia. Porque os Estados Unidos der um passo atrás e falar, se eu conseguir distribuir toda a riqueza que eu gero para a própria sociedade americana, eu vou ser um país próximo, vou ser um país feliz, né? Assim como vários países nórdicos já chegaram nessa conclusão, né? E para que ser a hegemonia? Né? Para que tentar dominar o mundo? Porque eles têm essa mentalidade de supremacia mesmo, racial, eles têm essa mentalidade colonialista. Não à toa o Marco Rubio, né, foi na reunião de segurança lá de Munique e falou isso explicitamente, né, que eles deveriam ter orgulho do passado colonialista. Não coincidentemente eles estão fazendo isso no Irã, né? Eles realmente acham que eles deveriam colonizar ou recolonizar o resto do mundo para que o resto do mundo seja escravizado em benefício das nações europeias e dos Estados Unidos. Exatamente. E acabou de criar um Conselho da Paz, né? Ironicamente. Um Conselho da Paz que ignora direito internacional, que ignora a ONU. Cobor, a gente está chegando ao final, mas eu quero te perguntar sobre Petrobras, que está destoando dessa alta do petróleo, né? A própria Petrobras se pronunciou sobre isso, dizendo que as operações continuam seguras, porque estão usando rotas fora do conflito. Só que o preço pode subir se essa alta for persistente? E aí eu te pergunto sobre isso olhando lá na frente também, porque a gente está num ano eleitoral. Então, se tiver que subir preço de combustível, isso está no radar ou ainda tem muito tempo para acontecer? Está no radar, e assim, por isso que eu ainda acho que o Brasil deu um retrocesso muito grande, né? Quando eles começaram a vender ativos da Petrobras, principalmente de distribuição e as suas refinarias, né? A Petrobras tinha a estratégia que a gente chama do poço ao posto, né? Que era dominar toda a cadeia. E aí ela começou a se desfazer, né? Tanto das refinarias como da BR Distribuidora. Isso, sob o ponto de vista estratégico, é péssimo. Todo país faz o inverso, né? Para dominar a cadeia, justamente para nesses momentos de instabilidade mundial, ela ter o domínio da cadeia e ela poder ter um impacto muito menor na sua economia. Então, acho que a Petrobras fez uma estratégia muito forte lá atrás, obviamente por decisões políticas, né, erradas. Mas no conflito atual, qual que é a situação? Em se fechando o Estreito de Hormuz, ou no limite, né, da ameaça existencial, o Irã começar a atacar as bases de processamento e produção de petróleo, obviamente o preço do petróleo vai disparar, né? E os países começam a procurar outras alternativas, né? E a Petrobras é uma alternativa, não só a Petrobras como a Rússia. A própria China começou a aumentar os seus acordos com a Rússia de fornecimento de petróleo e gás. Está construindo, inclusive, um gasoduto gigantesco lá que chamou Poder da Sibéria 2, né, para levar petróleo e gás até a China. Então, esse conflito no Oriente Médio está dizendo para os países que dependem disso que eles precisam arrumar alternativas. E a Petrobras é uma alternativa. Então, o grande risco lá na frente é a Petrobras sendo alternativa e os Estados Unidos começar a mirar os interesses dele no Brasil, assim como fez com a Venezuela. É isso aí. Obrigada, Cobor. É um prazer te receber aqui no Em Detalhes e no ICL. Pode voltar mais vezes. Vai ser prazer é todo meu. Prazer sempre te ver e te rever. É isso aí, também. Até a próxima. Até a próxima. Aliás, aproveitando que estamos falando das notícias mais quentes, conteúdo novo que você tem de segunda a sexta-feira aqui no Em Detalhes, você pode ter notícias novas chegando diretamente no seu WhatsApp. Você já está no nosso grupo do Zap aqui do ICL Notícias?
Se você ainda não faz parte, acessa icl.com.br/grupo, que você vai ficar sabendo das nossas novidades antes de todo mundo. Se você estiver me assistindo pela televisão, também tem o QR Code que está aqui na tela. É só apontar o celular para a sua tela de televisão. E eu já adianto que tem novidade, um anúncio que está chegando por aí e você pode ficar sabendo antes de todo mundo. Então, não deixa de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Você também vai poder sair a qualquer momento, mas eu acho que você não vai querer, porque você vai ficar por dentro das novidades, do nosso noticiário também. Agora a gente vai continuar com a nossa programação aqui do ICL Notícias, para você que me acompanha pelo YouTube e para você que me ouve pelas plataformas de áudio. Eu te lembro que tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira que você pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Até amanhã! Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.